Seja com todos. Amém. Eu gostaria de abrir esse culto de hoje lendo a palavra de Deus que acabamos de estudar, que é o livro de Colossenses. Eu gostaria de ler o livro de Colossenses, capítulo 4. Livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 3, diz assim. Eu vou começar com o versículo 2. Versículo 2 diz assim: perseverai na oração, nela permanecendo atentos com ações de graças. Versículo 3 agora. Ao mesmo tempo, orando também por nós, para que Deus nos abra uma porta para a palavra, a fim de anunciarmos o mistério de Cristo, pelo qual também estou preso. Quem está falando aqui é o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo falando para que, depois de falar a congregação para que nós perseverássemos na oração, ele pede na versão, deixa eu abrir aqui a versão, como é que é o nome da versão? Atualizada, né? Atualizada, né? Perseverai em oração, velando nela. Eu não tenho aqui a versão, mas aqui também fala exatamente isso. No versículo 3, orando também juntamente por nós. Esse nós que fala aqui é exatamente as pessoas que estão lá, né? Na frente, né? Na ação na frente da batalha, falando sobre o mistério de Cristo, como aqui diz no versículo 3, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou preso. Né? Nenhum de nós estamos presos, né? Mas nós somos encorajados para que nós perseverássemos em oração, também por aqueles que estão na frente da batalha. Aqueles, né? Sobretudo os missionários que estão no campo missionário, para que eles pudessem falar sobre o mistério de Cristo, a fim de que possamos ganhar pessoas que ainda não entregaram o seu coração a Cristo. É sobre isso que o pastor João Luiz vai falar hoje, sobre missões, que a gente também possa se ater a essa palavra que eu vou ler pela última vez, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou preso. Vamos orar. Graças te damos ao Pai amado por essa oportunidade de podermos estar aqui reunidos ao redor do Teu nome. E porque o Teu nome, o nome de Jesus, é o nome acima de todo nome. E por conta dele, por causa dele, nós estamos aqui. Nós estamos aqui reunidos, ó Pai amado, queremos abrir o nosso coração para Te louvar, para Te adorar, para Te engrandecer, porque Tu és o nome acima de todo nome, o único nome digno de ser louvado. E assim, ó Pai amado, nós queremos agradecer, ó Pai amado, também a Tua presença no meio de nós aqui. E queremos pedir, ó Pai amado, Teu Santo Espírito possa tocar os corações de cada um que está aqui, para que possamos louvar o Pai amado de coração aberto, o Pai amado, e sair desse lugar transformado. Em nome de Jesus, e o Senhor use, o Pai amado, o pastor João Luiz na entrega da palavra, para que a sua palavra, o Pai amado, poderosa, possa penetrar fundo nos corações e assim transformar a cada um que está aqui. Aqueles que estão para ver, na graça do Senhor entregamos para que eles possam chegar sãos e salvos. Em nome de Jesus oramos e já agradecemos. Amém. Deus abençoe. Bom dia, irmãos. Vamos começar louvando ao Senhor. Vou pedir para os irmãos ficarem de pé. Hoje é um dia muito especial para a nossa igreja, porque nós comemoramos e nós nos recordamos da ressurreição de Cristo Jesus. É pelo sangue de Cristo Jesus que nós somos justificados, nós somos redimidos,
nós temos um renovo, nós podemos nascer de novo através de Cristo Jesus, e nós temos vida, vida em abundância. Por isso, nós vamos louvar ao Senhor essa manhã, dizendo, adoramos o Cordeiro, e com nossas mãos levantadas, nós renderemos a Ele louvor. Amém? Vamos ainda em adoração ao Senhor, vamos celebrar e a Cristo louvar. Celebrar, Cristo louvar, vamos celebrar.
Irmão André, pode orar para nós? Pai amado, somos graças a Ti, Senhor, que podemos estar aqui hoje reunidos como igreja, Pai, para Te glorificar, para Te exaltar, para Te santo nome, Pai. Pai, nós somos graças a Ti porque um dia o Senhor deu o Seu Filho para morrer na cruz por nós, Pai, e o preço dos nossos pecados foi pago, Pai, através do sangue de Cristo na cruz, Pai. Pai, que nosso coração realmente possa ser de celebração, Pai, de agradecimento e de glorificar o Seu nome, Pai. Que possamos realmente ter esse desejo em nosso coração de glorificar a Ti tudo na nossa vida, Pai. Glorificar com nossas vidas, com nossas vozes, nosso emprego, com tudo em nossa vida, possamos ter o objetivo de glorificar a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. De Jesus. Assim
Para Ele toda a honra, toda a glória, toda a nossa gratidão. Amém? Porque Deus enviou o seu Filho amado para que nós pudéssemos viver. Vamos entoar esse cântico. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Amém? Deus, nós te agradecemos, Pai. E nós celebramos porque o Senhor está vivo, porque o Senhor é a nossa única esperança. E o Senhor é uma esperança viva, Pai, que nos dá paz verdadeira, Pai, nos dá conforto
que realmente precisamos, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos concedeu esse dia para estarmos em igreja, Pai, em família, te louvando, te exaltando e celebrando essa vitória, Pai, que é o Senhor estar vivo, o Senhor ter nos concedido a salvação eterna, Pai. Obrigado, Pai, porque a gente pode se apegar nessa esperança. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deixou o Espírito Santo, Pai. E que esse Espírito Santo possa ter livre circulação dentro do nosso coração, Pai. Que realmente o nosso coração esteja disposto e apto, Pai, a viver conforme a Tua vontade, Pai, a viver conforme a Tua palavra, viver conforme os Teus preceitos, Pai. Obrigado, Pai, por esse dia, obrigado por essa igreja, Pai. Obrigado, Pai, por esse dia. Isso que eu oro e te agradeço, o Senhor possa estar usando o teu servo agora para estar transmitindo aquilo que o Senhor quiser, Pai, para a tua igreja, e que a gente realmente esteja disposto a nos mobilizar em favor do reino, Pai. E que esse seja o desejo do coração da nossa igreja, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Os irmãos podem sentar. Pastor João Luiz dispensa a apresentação, né? Por isso eu convido direto para que ele venha aqui. Apesar de não precisa de microfone, né? Ele vai usar microfone e eu vou traduzir, né? Tá? Então fala mais pausadamente, por favor. Karena saya ingin mulai akan bahasan firman Tuhan. Quando você e eu pegamos um livro para ler, invariavelmente, todo livro tem aquilo que a gente chama de prefácio, de introdução, de preâmbulo. Kalau saudara dan saya buka satu buku untuk mulai membacanya, setiap buku pasti ada satu halaman yang dinamakan sebagai preface, pendahuluan. Apesar da Bíblia ser uma compilação de 66 livros, não é? 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento, mas a Bíblia também tem uma introdução. Meskipun kita tahu bahwa Alkitab adalah kumpulan daripada 66 buku, 39 dalam Perjanjian Lama dan 27 dalam Perjanjian Baru, masing-masing daripada buku-buku itu juga ada pengantara. Eu quero olhar para a introdução da Bíblia. São os 11 primeiros capítulos que nós encontramos na Palavra de Deus, os 11 primeiros capítulos do livro de Gênesis. Saya ingin tunjukkan kepada bab 11 bab yang pertama daripada buku yang pertama daripada Alkitab, yaitu Kejadian. Estes 11 capítulos são a introdução da Bíblia. Então, você já está pegando a sua Bíblia aí, ou acessando o seu aplicativo, vamos acompanhar esses primeiros 11 capítulos. Kalau saudara ada Alkitab di tangan saudara, mari kita buka firman Tuhan di Kejadian, dan kita akan memperhatikan dan mempelajari, membahasakan bab 11 bab yang pertama yang menjadi pendahuluan daripada Alkitab. Ok, estamos aqui no livro de Gênesis, primeiro capítulo. Eu quero ler alguns versos que são lá os versos 26, 27 e 28. Mari kita buka firman Tuhan di Kejadian 1, 26, 27 dan 28. O capítulo 1 é a criação universal, a criação de Deus global. A minha versão diz assim: disse Deus, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se,
encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Kejadian 1 dari ayat 26 sampai ayat 28. Judul daripada ayat ini adalah penciptaan atau Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Capítulo 1, a criação universal culminando com a criação do ser humano. Kita lihat bab 1 adalah penciptaan manusia yang diakhiri dengan penciptaan daripada manusia. Capítulo 2, temos a representação global, a representação universal da humanidade. Bab 2 menjadi wakil atau mewakili akan dunia. No capítulo 2, nós temos Adão representando a humanidade, especialmente aquela que cai, que peca. E se a gente fizer uma viagem até o livro de Romanos, nós vamos encontrar um homem também, Jesus, aquele que representa o homem da obediência. Kalau kita lihat bab 2 yang diceritakan mengenai Adam, yaitu yang mewakili manusia yang jatuh. Dan kalau kita buka buku Roma di Perjanjian Baru, di situ dikatakan akan satu nama Yesus, yaitu yang mewakili orang yang akan memberikan pada kita keselamatan. E o interessante é que Deus cria o homem, Deus cria Adão e Eva à sua imagem, conforme a sua semelhança. Dan satu hal yang menarik bahwa tertulis itu bahwa Tuhan menciptakan Adam dan Hawa menurut gambarannya. Não é uma imagem visível, não é uma imagem tangível. Imagem e semelhança espiritualmente falando. Jadi bukanlah satu gambaran yang bisa dipegang, tapi menurut tertulis itu mereka diciptakan menurut gambaran Tuhan. Atributos de Deus, traços do próprio Deus são atribuídos ao ser humano. Aquilo que na teologia a gente chama de traços comunicativos. Aquilo que a gente chama de traços do próprio Deus que ele divide com o ser humano. Yang menjadi gambaran yang dikatakan di situ adalah karakteristik atau ciri khas daripada Tuhan sendiri itu dipertaruhkan di Adam dan Hawa. E quando Deus diz a Adão e Eva, cresçam, multipliquem-se, encham a terra, é porque a glória do próprio Deus está presente no ser humano e Deus desejava que a glória dele estivesse espalhada por toda a terra. Pada saat di mana Tuhan mengatakan pada mereka supaya mereka beranak cucu, itu menyatakan mengenai kemuliaan Allah, dan Tuhan berkata kepada mereka supaya kemuliaan Allah itu tersebar di seluruh dunia. Entretanto, o homem se rebela contra o Senhor. Capítulo 2, o pecado universal da queda do ser humano. Bab 2 juga menyatakan mengenai dosa yang di mana manusia jatuh. O terceiro capítulo introdutório da Bíblia fala exatamente sobre isso, como aconteceu a queda, a rebeldia do ser humano. Então nós temos no capítulo 3 a queda global, a queda universal. Dan bab 3 dari Kejadian berkata mengenai kejatuhan dosa manusia. Jadi manusia jatuh. Nanti itu diceritakan di bab yang ketiga. Estou folheando minha Bíblia e estou entrando no capítulo 4. O capítulo 4 fala do afastamento global do ser humano no seio familiar. Bab 4 menyatakan mengenai penjauhan diri daripada manusia secara familiar, secara keluarga.
Nós conhecemos a história principal do capítulo 4, quando Caim mata a seu irmão Abel. Ou seja, o homem está se afastando de Deus nesse seio, nesse núcleo familiar. Dan dalam bab 4 kita mendengar cerita mengenai Abel yang membunuh atau yang dibunuh oleh kakaknya, dan itu menyatakan akan penjauhan diri daripada manusia, dari ciri khas Tuhan di antara relasi antara keluarga. Entramos no capítulo 5, é um outro tipo de afastamento, o afastamento de Deus, pessoal, particular, de cada homem, de cada mulher. Dan kita masuk ke bab yang kelima yang menyatakan atau menceritakan mengenai penjauhan diri daripada Tuhan secara pribadi. Vários versos do capítulo 5 terminam com a expressão "e morreu". Berbagai ayat dari bab 5 di kejadian ini, di buku kejadian ini, diakhiri dengan kata dan meninggal. Vejam, irmãos, capítulo 4, o afastamento global do ser humano em termos familiares. Capítulo 5, o afastamento global do ser humano particular, pessoal. Entramos no capítulo 6. Jadi mari kita ulangi bab 4 penjauhan diri daripada manusia secara keluarga, dan bab 5 menyatakan akan penjauhan diri daripada manusia secara pribadi. Dan mari kita masuk sekarang ke bab yang ke-6. Afastamento global familiar, afastamento global pessoal. Capítulo 6, afastamento global do ser humano de Deus em termos de massa, de coletividade. Todos estão longe do Senhor. Bab 4 menyatakan akan penjauhan diri daripada manusia dalam bentuk keluarga, dan bab 5 menyatakan penjauhan diri daripada manusia dalam bentuk pribadi masing-masing. Dalam bab 6 akan diceritakan mengenai penjauhan diri dari manusia secara umum. Então nós temos no capítulo 6 esse afastamento sociológico da comunidade, da massa, das gentes, da totalidade do ser humano longe de Deus. Dan bab ini menyatakan akan penjauhan diri daripada totalitas keseluruhan daripada masyarakat dari Tuhan. Precisamos ler alguns versos do capítulo 6. Por favor, irmão Armando, leia os versos 1, 2 e 3 do capítulo 6. Saya akan bacakan Kejadian 6 dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga, kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Vejam que há uma disciplina da parte de Deus sobre a humanidade, reduzindo a existência humana. Lihat di sini bahwa Tuhan menyatakan, menentukan akan menurunkan akan destiny atau ujung ketentuan daripada umat manusia. Na segunda metade do capítulo 6 e o capítulo 7, introdução da Bíblia, encontramos o julgamento global, o julgamento universal de Deus sobre a humanidade. Dari setengah ayat atau bab 6 sampai bab 7 menyatakan akan penghakiman secara global, penghakiman secara menyeluruh akan manusia. Conhecemos muito bem essa história, não é? Quando chove, chove muito, 40 dias, 40 noites, e durante 150 dias toda a terra fica submersa, ou seja, todos são mortos por esse julgamento universal de Deus. Semuanya kita mengenalkan akan ceritanya di mana Tuhan menjatuhkan hujan selama 40 hari dan 40 malam, dan selama 150 hari manusia ada di bawah air, dan banyak daripada mereka meninggal karena banjir, karena air bah itu.
Mas os capítulos 8 e 9 falam da salvação universal, porque o Senhor resolve preservar algumas pessoas que são fiéis a Ele, e nós conhecemos bem a história daquele que fez a arca, da sua esposa, dos seus 3 filhos, das suas 3 noras, a arca, o grande caixote flutuante de Noé e sua família. Dan bab 7 dan 8 kita mengenal juga mengenai cerita daripada Tuhan memberikan akan rencana keselamatan daripada manusia melalui keluarga daripada Nuh yang dengan bahnya menyelamatkan beberapa orang di antara keluarganya. No capítulo 9 tem 3 versos iniciais. Por favor, irmão Armando, capítulo 9, os versos 1, 2 e 3. Kejadian 9 ayat 1 sampai 3 saya bacakan. Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Aqui nós temos, quando Deus abre a arca, as mesmas palavras para Noé e sua família que ele disse lá atrás para Adão e Eva. Kita lihat di sini bahwa pada saat di mana bah itu terbuka, Tuhan berkata-kata dengan kata-kata yang sama yang diberikan kepada Noé, Adam dan Hawa. Para Adão e Eva, Deus havia dito: cresçam, multipliquem-se, encham a terra. Untuk Adam dan Hawa dia berkata beranak cuculah, bertambah banyaklah. Para Noé e sua família, Deus diz exatamente a mesma coisa. Untuk keluarga daripada Nuh, dia berkata kata-kata yang sama. Cresçam, multipliquem-se, encham a terra. Bertambah banyaklah dan penuhilah bumi. Toda a humanidade são apenas 8 pessoas: Noé e sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras. 8 pessoas. Jadi seluruh dunia pada saat itu hanya 8 orang. Jadi Nuh istrinya, anak 3 dan 3 menantu. Jadi semuanya 8 orang. Se os atributos de Deus foram postos em Adão e Eva, e eles deveriam ter filhos e filhas, que grande parte agora está morta por causa da disciplina do Senhor, mas 8 pessoas foram salvas. Deus diz a mesma coisa: cresçam, multipliquem-se, porque eu quero ver a minha glória espalhada por toda a terra. Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, dan setelah itu manusia terbunuh karena air bah, dan Tuhan berkata-kata dengan kata yang sama kepada keluarga daripada Nuh, dia keluarga, dan 8 orang itu dia berkata-kata kepada mereka supaya mereka juga penuhi akan bumi ini. São os 11 primeiros capítulos da Bíblia, que são a introdução da Bíblia. Então vamos para o capítulo 10. Ini adalah bab, ya seperti saya katakan tadi, bab 11 bab yang pertama adalah pengantara daripada cerita yang diceritakan dalam firman Tuhan. Mari kita masuk ke bab yang ke-10. Capítulo 10 tem um exercício matemático muito legal. Quem gosta de exatas aí, há 70 povos, 70 clãs, 70 cabeças de famílias no capítulo 10. Di sini ada arti matematik yang mungkin bisa menarik, menyatakan mengenai 70 keluarga, 70 kepala keluarga, 70 suku. Noé, sua esposa, seus filhos, suas noras obedecem ao Senhor. E no capítulo 10 já há 70 povos, 70 famílias em termos clânicos, 70 grupos de gentes. Dan kita lihat bahwa Nuh dan istrinya mereka mentaati akan perintah Tuhan, sehingga dalam bab 10 kita bisa melihat bahwa pada saat itu sudah ada 70 keluarga. Entramos no capítulo 11 então. Mari kita masuk ke bab yang ke-11. Capítulo 11 tem uma história conhecida minha e sua, não é?
o minarete de Babel, o obelisco de Babel, a torre de Babel. Ini adalah cerita mengenai Menara Babel yang kita kenal. Por favor, irmão Armando, versos 1 a 4 do capítulo 11. Kejadian 11 dari 1 sampai 4. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan tersebar atau terserak ke seluruh dunia. De tudo que o irmão leu, eu entendi uma palavra: Sinear. Dari semua yang saya baca tadi, Pastor Jean-Louis dia hanya mengenal satu kata saja, yaitu Sinear. Quero falar de Sinear. Karena saya ingin berkata mengenai Sinear. Deus repete para Noé e sua família: cresçam, multipliquem-se, espalhem pela terra. Mas o irmão Armando acabou de ler que eles querem ficar aqui juntinhos num lugar chamado Sinear. Tuhan berkata pada mereka supaya mereka menyebar atau memenuhi bumi, tapi mereka mengambil keputusan untuk mereka akan tinggal di satu tanah yang namanya Sinear itu. Não vamos nos espalhar coisa nenhuma, vamos ficar aqui. Kita tidak akan tersebar, kita akan tinggal di sini. Vamos fazer uma cidade linda, maravilhosa. Kita akan membentuk satu kota yang indah sekali. Mogi das Cruzes, Atibaia, São Paulo, vamos fazer uma cidade maravilhosa aqui. Mari kita bentuk satu kota yang indah sekali, Mogi das Cruzes, São Paulo, Atibaia. Vamos colocar no meio dessa cidade um obelisco, um minarete, uma torre bem alta. Mari kita bangun di tengah-tengah kota ini satu menara yang tinggi sekali. Uma torre que as pessoas se afastando da cidade, olhando para trás, veriam ela e voltariam. Por quê? Porque nós vamos ficar juntos aqui, não vamos nos espalhar coisa nenhuma. Menara di mana kalau kita naik ke atas bisa melihat kemana-mana dan mereka akan panggil sini, akan balik ke situ karena mereka sudah mengambil keputusan kita akan bersama-sama di situ, kita tidak akan tersebar ke seluruh dunia. E Deus lá de cima olha aquilo e diz assim: isso vai dar ruim. Dan Tuhan melihat dari atas dan mengambil kesimpulan bahwa itu tidak akan berjalan dengan baik. Isso não vai prestar. Itu tidak akan berakhir baik. E nós conhecemos a história, não é? Deus manda uma confusão linguística, uma confusão de falta de comunicação e as pessoas têm que se espalhar na marra. Dan kita mengenal kelanjutan daripada cerita itu bahwa Tuhan memberikan kekacauan dalam bentuk bahasa sehingga mereka tidak mengerti satu dengan yang lain, sehingga mereka harus tersebar ke sana kemari. Cresçam, multipliquem-se, espalhem-se pela terra. É o plano de Deus. Foi o plano e continua sendo o plano de Deus. Jadi rencana Tuhan yang Tuhan berikan pada mereka, yaitu mereka itu berkembang penuhi bumi, dan ini adalah terus menjadi rencana daripada Tuhan kepada mereka. Hoje é um culto de missões, não é? Se a glória de Deus está presente no ser humano, Deus disse para Adão e Eva, Deus disse para Noé e sua família: eu quero ver a minha glória espalhada e espelhada por toda a terra. Tuhan berkata pada Adam dan Hawa supaya tersebar, kemuliaan Tuhan tersebar di seluruh dunia. Hari ini adalah kebaktian misi, dan Tuhan berkata pada kita supaya kita juga
bisa diikut sertakan dalam misi atau penyebaran akan kemuliaan Tuhan di seluruh dunia. Cada homem, cada mulher, em quaisquer lugares do mundo hoje, carrega em si a glória do Senhor. Setiap daripada manusia, setiap daripada laki-laki, setiap daripada perempuan membawa dalam dirinya ada kemuliaan Tuhan. Porque todo homem, toda mulher foram feitos segundo a imagem e a semelhança de Deus. Karena setiap manusia, setiap laki-laki dan setiap perempuan diciptakan sesuai dengan gambaran Tuhan. Entramos no capítulo 12. Dan sekarang kita masuk dalam bab yang ke-12. Irmãos, tudo o que aconteceu até o final do capítulo 11 são informações, são acontecimentos universais, globais. Saudara-saudara, segala sesuatu yang terjadi yang diceritakan dari bab 1 sampai bab yang ke-11 dari buku Kejadian bersifat global, bersifat menyeluruh. Dan sekarang kita akan masuk bab yang selanjutnya, yaitu bab 12. Eu quero olhar alguns versos no capítulo 12 e depois dar um salto lá para o Novo Testamento com os irmãos. Por favor, irmão Armando, capítulo 12, 1, 2 e 3. Mari kita baca firman Tuhan dari bab 12 dari ayat 1 sampai ayat 3. Setelah itu kita akan loncat ke perjanjian baru. Abram dipanggil Allah, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Deus dá um desafio para Abraão, como se Deus estivesse mostrando para ele o capítulo 10 e o capítulo 11. Você está vendo aqueles povos todos, 70 povos, você está vendo que eles estão se espalhando? Então Deus dá um desafio para Abraão. Tuhan memberikan peringatan kepada Abraham. Nah, mengenai karena pada saat itu ada 70 suku, ya, dan Tuhan berkata memberikan peringatan ini kepada Abraham. Um resumo rápido da vida de Abraão. 3 palavras: saia, vá, seja. O desafio de Deus para Abraão era que ele devesse sair, ele devesse ir e que ele fosse uma bênção. Dan satu ringkasan daripada kehidupan Abraham bisa diringkas dengan 3 kata, yaitu keluarlah, pergilah, dan jadilah berkat. Tem estudiosos que dizem que Gênesis 12, 1, 2 e 3 é a grande comissão do Antigo Testamento. Ada banyak teolog yang mengatakan bahwa Kejadian 12 ayat 1, 2 dan 3 adalah menjadi pengutusan yang besar yang Tuhan Yesus berikan pada anak-anak muridnya, dan ini adalah pengutusan dari bagian perjanjian lama. Deus falou para Adão e Eva, posso repetir? Deus falou para Noé e sua família: cresçam, multipliquem-se, espalhem-se pela terra. E agora Deus está dizendo para Abraão: eu quero, através de você, abençoar todos os povos da face da terra. Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, bertambah banyaklah, penuhi bumi dan pergilah ke seluruh bumi. Dan juga Tuhan berkata pada Nuh dan istrinya supaya mereka bertambah banyak dan mengisi seluruh dunia, mengisi bumi. Dan pada saat ini kita melihat akan ayat di mana Tuhan berkata pada Abraham supaya dia menyebarkan atau dia pergi dia berangkat, dia meninggalkan tempat tinggalnya. 11 primeiros capítulos, situações globais. Capítulo 12, uma missão, uma responsabilidade particular, pessoal.
Kita lihat di sini bahwa 11 bab yang pertama bersifat global, bersifat menyeluruh, dan pada bab yang ke-12 kita melihat ada satu misi yang spesifik. Quero dar um salto agora. Vamos lá para Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28 tem os seus últimos versos sobejamente conhecidos, meus e seu. Mari kita buka sekarang, kita loncat ke perjanjian baru, yaitu Matius 28. Quando Deus disse para Adão e Eva, quando Deus disse para Noé e sua família, cresçam, multipliquem-se, espalhem-se pela terra, quando Deus diz para Abraão, em você eu vou abençoar todo mundo, ele repete isso em Mateus capítulo 28. Kita lihat bahwa Tuhan berkata pada Abraham dan Hawa, juga berkata pada Nuh, dan sekarang dia berkata dalam dirimu Abraham akan diberkati seluruh dunia. Dan kita lihat sekarang di sini di perjanjian baru. Não vamos ler a passagem de Mateus capítulo 28 porque é muito conhecida por mim e por você, mas eu quero destacar as palavras de Deus para Adão e Eva, para Noé e sua família e agora para mim e para você em Mateus capítulo 28. Saya tidak akan bacakan ayat-ayat di mana semua kita sudah kenal, tapi saya ingin memfokuskan akan satu ide di mana Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa dan juga berkata pada Nuh dan istrinya, dan sekarang dia berkata kepada kita, setiap daripada kita yang ada di sini. O Senhor Jesus disse para os seus discípulos: vão, saiam, vão e anunciem. Versículo é o versículo 19. Vão. Ayat 19 berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Allah dan Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Quando Jesus diz vão, ele está dizendo aquilo que o seu pai disse para Adão e Eva, para Noé e sua família: espalhem-se. Kalau dia berkata pergilah, dia berkata yang sama kepada Adam dan Hawa dan juga kepada Nuh dan juga kepada Abraham. O alvo está distante de nós geograficamente. Dan tujuannya adalah jauh daripada kita secara geografi. Por isso, vão. Karena itu pergilah. O alvo está distante de nós culturalmente. Tujuannya adalah jauh dari kita secara kebudayaan. Por isso Jesus disse: vão. Karena itu Yesus berkata, pergilah. Irmãos, o alvo está fora de mim, está fora de nós. Saudara-saudara, tujuannya adalah di luar jangkauan saya dan di luar jangkauan saudara. Por isso Jesus disse: vão. Karena itu Yesus berkata, pergilah. Está fora do nosso egoísmo. Jauh daripada keegoisan kita. Está fora da nossa indisposição. Jauh daripada kita tidak bersedia. O alvo está fora do nosso interesse. Dan juga jauh daripada interesse kita atau kemauan kita. Por isso Jesus disse para mim e para você, está dizendo agora, vão. Karena itu Yesus sedang berkata kepada saya dan kepada saudara pada saat ini juga, pergilah. Espalhem-se. Menyebarlah. E Jesus disse também, façam discípulos. Dan Tuhan Yesus juga berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Em outras palavras, Jesus diz o que o seu pai disse para Adão e Eva e para Noé e sua família. Jadi apa yang Yesus katakan di sini adalah sama yang Tuhan katakan kepada Adam dan Hawa dan juga kepada Nuh dan keluarganya. Se Jesus está dizendo agora, e ele está, façam discípulos, ele disse lá atrás, espelhem a minha glória.
Kalau di sini kita lihat bahwa Yesus berkata, menyebarlah ke seluruh dunia. Seperti Tuhan berkata pada Adam, Hawa dan Nuh supaya mereka juga menyebarkan akan kemuliaan Tuhan di seluruh bumi. Eu estou repetindo. Todo homem, toda mulher carrega, tem em si a glória do Senhor. Saya ingin mengulangi bahwa setiap manusia, setiap anak laki-laki dan setiap orang perempuan mempunyai akan kemuliaan Tuhan. Mas muitos homens e muitas mulheres, ainda que carreguem a glória do Senhor, essa glória está um tanto quanto manchada, está um tanto quanto maculada por causa do pecado. Dan banyak daripada anak laki-laki dan anak perempuan, meskipun mereka mempunyai kemuliaan Tuhan, tapi kemuliaan Tuhan itu ternoda karena dosa. Então, quando Jesus diz, façam discípulos, Ele está dizendo, vão até essas pessoas, comuniquem a minha palavra, para que a minha glória possa ser claramente vista nessas pessoas que ainda não me conhecem. Dimana kalau Yesus berkata supaya kita pergi menjadikan segala bangsa muridku supaya mereka bisa mengenal atau melihat akan kemuliaan Tuhan, dan kita adalah instrumen untuk menyebarkan akan kemuliaan Tuhan ke seluruh dunia. Eu e você temos a glória do Senhor em nós. Só que essa glória, porque já conhecemos Jesus, é uma glória que brilha, que cintila, que reflete o próprio Deus. Dan semua kita yang telah mengenal Yesus Kristus, kita mempunyai kemuliaan Tuhan yang bersinar. Nah, supaya kita bisa menyinari orang lain yang belum mengenalkan Yesus. Mas tem muita gente que ainda que tenham a glória de Deus também, é uma glória que está manchada, que está suja por causa do pecado, como em nós no passado. Dan ada banyak orang yang mereka memang mempunyai kemuliaan Tuhan, tapi kemuliaan yang ternoda oleh dosa. Nah, seperti kita yang dulu kita seperti itu. Jesus está dizendo para mim e para você, espalhem-se, vão. Está dizendo também, espelhem a minha glória, façam discípulos. Tuhan sedang berkata kepada kita, jadi menyebarlah, sebarlah, pergilah, dan penuhilah kemuliaan Tuhan di seluruh dunia. E quando Jesus diz, façam discípulos, Ele está dizendo que o alvo é comunicação. Kalau Yesus berkata, jadikan mereka muridku, tujuannya adalah komunikasi, supaya mereka bisa mengerti. Tem gente que diz que se preciso for, devemos no nosso testemunho usar palavras. Negativo, devemos sempre usar palavras. Sempre comunicar, ainda que tenhamos um bom testemunho, precisamos abrir a boca e comunicar a palavra do Senhor. Dan kita perlu berkomunikasi atau berkata-kata. Kita perlu meskipun kita mempunyai kesaksian, tapi kita perlu membuka mulut untuk berkata-kata, berkomunikasi kepada mereka. Façam discípulos é uma expressão autoexplicativa. Nós temos que reproduzir novos homens, novas mulheres que conheçam o Senhor, comunicando a sua palavra. Jadikan mereka murid, berarti itu bisa dikenal, itu bisa jelas sekali berkata bahwa kita harus menjadikan manusia baru yang mengenal akan Tuhan. Irmãos, nós precisamos de uma autorreflexão, uma reflexão olhando para mim próprio. Saudara, kita perlu waktu supaya kita bisa mengavaliasikan akan diri kita sendiri. Cada de nós olhando para si próprio. Setiap daripada kita, masing-masing daripada kita mengavaliasi, melihat diri kita sendiri. Precisamos responder a essas duas perguntas. Eu tenho ido? Eu tenho comunicado a palavra do Senhor? Masing-masing daripada kita perlu menjawab kedua pertanyaan itu, yaitu saya telah mentaati akan perintah Tuhan, di mana Tuhan memberikan perintah kita kepada kita supaya kita pergi dan supaya kita
mengatakan, berkata-kata, berkomunikasi kepada orang lain. Eu tenho, você tem reproduzido novos discípulos? Saya sudah menjalani, saudara sudah menjalani, saudara taat akan perintah itu? Irmãos, eu não quero uma resposta sobre isso, mas quando foi a última vez que esta igreja enviou alguém para o campo missionário, enviou alguém para anunciar a palavra de Deus? É uma pergunta que devemos nos fazer, porque somos nós que iremos anunciar, somos nós que iremos reproduzir, seja aqui, seja ali, seja além. Ini adalah tugas daripada kita, bukan hanya sebagai gereja. Kapan yang terakhir kali gereja ini mengutus orang untuk pergi ke ladang misi? Ini adalah juga tugas daripada kita masing-masing supaya kita kita pergi dan berkomunikasi memberitakan akan Injil keselamatan. Precisamos de uma autorreflexão. Kita memerlukan akan refleksi atau kita mengavaliasikan akan diri kita sendiri. Eu tenho espalhado a glória de Deus? Apakah saya sedang menyebarkan akan kemuliaan Tuhan? Eu tenho espelhado a glória de Deus? Apakah saya sedang mencerminkan akan kemuliaan Tuhan? Se você é meu irmão em Cristo, se você é filho de Deus, se você faz parte da família de Deus como eu, isso é papel meu e seu e meu. Kalau saudara adalah saudara mengenal Tuhan, saudara telah mendapat keselamatan. Ini adalah tujuan daripada saya dan saudara supaya kita pergi dan memberitakan Injil. Vamos orar. Mari kita berdoa. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Tuhan, terima kasih akan firman-Mu. Obrigado pelo desafio que há diante de nós. Terima kasih akan tantangan yang ada di depan kita. Um desafio em que dependemos totalmente do Senhor. Satu tantangan yang di mana kita bergantung secara menyeluruh kepadamu. Mas é um desafio também que eu e meus queridos precisamos abraçar, precisamos assumir. Tapi ini ada satu tantangan yang setiap daripada kita perlu mengenal dan mengambil alih. Senhor, que nós queiramos espalhar e espelhar a glória do Senhor. Dan setiap daripada kita kiranya mau menyebarkan dan mencerminkan akan kemuliaan Tuhan. Que nós saiamos. Baik daripada kita mau keluar. Que nós façamos novos discípulos. Setiap daripada kita mau menjadikan banyak orang murid-Mu. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus oramos. Bantu kami Tuhan dalam nama Tuhan kami Yesus. Em nome de Jesus. Amém. ó Pai. Dalam nama Yesus. Amin.